Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o BTLG, o fundo que trouxe sim melhorias no seu relatório inicial, mas ainda não suficientes. Vou comentar sobre guidance para os próximos 6 meses e se o fundo tem expectativa de redução de dividendos para o segundo semestre. Bom, inicialmente eu precisava frisar que esse movimento de cobrança quanto a maiores detalhes na DRE, nas receitas imobiliárias, ele se iniciou, para quem acompanha outros youtubers assim como eu, com o canal do Lucas Fies, que eu recomendo, um excelente canal que defende os cotistas, e aqui a minha intenção também é fazer isso, então vou dar o crédito a ele. No último vídeo todo mundo viu que ele fez uma cobrança, inclusive pediu para os inscritos enviarem e-mail para o RI cobrando mais detalhes, e no próximo relatório a gente teve uma resposta. 100% satisfatória? Ao meu ver, não, mas uma resposta, o que prova que os cotistas têm que estar unidos, a gente tem que cobrar, o gestor é um prestador de serviço, então a gente tem que saber que se ele não está fazendo um serviço que a gente considera ideal, ele pode ser trocado. E a gente tem que se fazer presente. Então deixo aqui meus parabéns. Eu sei que ele não vai ver o vídeo, mas fiz minha parte. Bom, BTLG, um fundo grande, com PL grande, ABL grande, ativos excelentes, muitos ativos no raio 30, raio 60 de São Paulo. E por que o fundo sofre tanto? Além do cenário macroeconômico, de todos os fundos estarem sofrendo, a falta de transparência no relatório gerencial traz um pouco de volatilidade extra à cota, ao meu ver. A gente vê aqui que o valor patrimonial da cota é 98,77. O valor de mercado aqui já está desatualizado. O relatório ele foi lançado no dia 30 de janeiro, referente a dezembro, então já está desatualizado. Hoje o fundo negocia na casa dos R$ 95, que dá um yield até maior que isso aqui. Bom, vamos ao que nos interessa, mensagem aos investidores. Então aqui o gestor coloca, seguindo o movimento de melhoria da comunicação com o investidor e no intuito de dar uma maior transparência, apresentamos no relatório deste mês uma nova forma de comunicar a receita do fundo e seus rendimentos, que podem ser observadas na próxima página. Então, daqui a pouco eu já mostro para vocês, só vou pontuar aqui a questão das americanas. Ele coloca aqui que, em relação às americanas, em dezembro, o portfólio do fundo tinha 2 módulos no ativo BTLG Ribeirão Preto em fase de desocupação. A não renovação já estava prevista e acordada mesmo antes de todo o evento que culminou na recuperação judicial do grupo, e se deu por uma decisão estratégica do fundo de não ceder em relação ao preço médio do parque, que vem sendo praticado nas últimas negociações. Bom, isso acabou sendo bom porque a americana já está desocupando, então o fundo vai ter mais facilidade e não vai ter nenhuma preocupação para locar para outro inquilino. A gente sabe que a recuperação judicial, o juiz pode, em um caso extremo, que o imóvel seja de extrema importância para a atividade da empresa que esteja em recuperação judicial, determinar que o fundo ali permaneça. Então poderia ser um problema, acredito que não, mas enfim, o fundo já não vai ter que lidar com isso, vai conseguir locar para um outro inquilino. Vacância e comercialização, aqui ele pontua que são só 2 ativos, Cabreúva e Ribeirão Preto, e aqui ele já traz mais uma informação interessante. O trabalho de prospecção de novos locatários tem sido intenso, e com demandas em estágio terminal de negociação. Então, em um curto período de tempo, devemos ter novidades a respeito. Interpreto da seguinte maneira, está bem próximo de locar, então isso é bem interessante. Vamos acompanhar os próximos relatórios de fatos relevantes para ver como que esses 2 ativos vão andar. Antes de eu mostrar a DRE, já vou ler aqui a questão do guidance, que realmente é interessante, o fundo deu no último semestre e agora de novo. Então aqui ele traz que o guidance para o primeiro semestre de 2023 vai ficar entre a banda de 0,72, banda inferior, e banda superior 0,78, que vai trazer um yield interessante para o fundo. Entretanto, vamos a mais informações da DRE. Se a gente olhar aqui a demonstração de resultados, a gente continua observando de uma forma bem rápida. Ó, total de receita, 14 milhões em novembro, 19 milhões em dezembro. Essa variação que causa a falta de tranquilidade dos seus cotistas. Por que que nesse mês a gente teve 14 milhões, por que que nesse a gente teve 19? Aqui ele trouxe o acumulado por cota, ok. Então aqui ele explica um pouco do porquê que tem essa variação na receita. Descasamento da competência caixa. Descasamento pontual e operacional no recebimento de aluguéis que não chegam a se configurar como inadimplência. Exemplo,
contratualmente temos regrado que em novembro e dezembro a SM Farmacêutica não paga aluguel. Em contrapartida, o recebimento destas competências se dá em janeiro, com acréscimo de 8% de juros calculados de forma pró-rata. É isso que a gente precisa saber. Só que a gente precisa saber disso de todos os contratos, de todos os ativos ou a maior parte da informação possível. Eu entendo que tem uma questão de estratégia, porque o fundo ele vai negociar com o inquilino e ele não quer que o outro inquilino saiba das condições que ele, enfim, deu para um e para o outro. Entretanto, de uma forma mais geral, o fundo ele tem que conseguir explicar para a gente essa questão. Então, a SM ela não vai pagar nesses meses. Ok, isso explica um pouco do descasamento da flutuação, mas e todo o resto? Tem como que está a distribuição do lucro dos imóveis que foram vendidos ao MGLG, atual SNLG? Já foi distribuído? Vai ser distribuído? Mais abaixo vou mostrar uma questão imóvel. O fundo tem imóvel em desenvolvimento. Como que está esse imóvel? Poderia colocar ali, as obras avançaram, elas estão atrasadas, enfim, mais informações. A questão do fundo ter no seu teto questões de painel solar. Isso foi aprovado há muito tempo. Como que está? Já começou? Não começou? Vai começar? Então a gente precisa de mais informação, além dessa questão da DRE. Melhorou aqui? Melhorou. Mas a gente precisa de mais. Outro ponto, a gente tem aqui a questão do resultado acumulado por cota. Esse valor vai segurar o guidance até, provavelmente aqui, conforme a gestão disse, junho de 2023. Mas e depois? Como que vai ficar depois? Se eu vou distribuir isso aqui dentro do semestre, eu vou conseguir refazer essa reserva para o próximo semestre manter o rendimento alto ou não? Sem essa reserva, para onde vai a distribuição 0,65, 0,60? Eu não consigo precisar. Esse é o ponto. Aqui ele tem essa quebra da receita, vários fundos usam essa forma de demonstração por gráfico que melhora, é interessante. Então a gente tem aqui, entretanto, como eu disse, ainda falta. Bom, seguindo o vídeo, retrospectiva, o fundo ele é excelente, eu vou falar aqui coisas boas do fundo. Essa questão da transparência que a gente ainda precisa evoluir. Então aqui o fundo ele comercializou 188 mil metros quadrados, mais de 35 da sua BL. Uma parte de renovação, outra parte locada. Aqui a gente vê que o fundo cresceu sua BL, cresceu seus cotistas, manteve a vacância. O long to value, que é a razão entre a dívida do fundo e a quantidade do total de ativos. Ela diminuiu, então isso é interessante. Inquilinos, eles aumentaram, então a gente vê aqui maior diversificação, que traz segurança. Excelente. Essa parte da retrospectiva aqui também foi muito boa. O fundo ele fez uma emissão pequena para pagar o CRI. Na época, ele apresenta um fato relevante muito bom, muito bem detalhado, explicando para onde seria a origem do dinheiro e como isso ia melhorar o fundo. E a emissão foi um sucesso, né? O fundo conseguiu captar o dinheiro. Ele fez a reciclagem, aqui vendendo ativos, e ele tem indicado para 2023 que ele vai fazer essa reciclagem, então a gente pode ter destravado mais lucro nesses imóveis. Então aqui ele fala que ele ainda tem um remanescente do CRI para pagar. E vamos ver como que ele vai lidar com isso em 2023. E aqui foi o que eu falei há pouco, implementação da estratégia de geração distribuída no teto dos galpões com rentabilidade de 12% mais inflação energética, ou para expansões e melhorias nos ativos. A gente precisa de mais informações. Ele até marca aqui o fato relevante da época, mas foi em 7 de julho, então já faz quase 6 meses. Como que está atualmente? Não iniciou ainda? Posso presumir isso? Ou vai iniciar quando? Enfim. Mês do reajuste. No primeiro trimestre ele tem pouquinho, a maior parte está aqui entre maio e agosto, tem um pouco mais em dezembro, é bem distribuída a questão do reajuste desse fundo. Contratos. Atípico 45% após a incorporação dos fundos imobiliários, ele conseguiu crescer bastante essa parcela, mas interessante essa parte do típico, 55%, se a gente olhar, 46% tem multa de 13 a 18 aluguéis e boa parte de 4 a 12. Então, aqui em tese, a gente tem contratos típicos, mas com uma multa interessante, que pelo menos vai dar um tempo bom para o fundo conseguir se realocar. E como a gente pode olhar aqui, até marquei bem em vermelho, que isso aqui é o coração do fundo, o ponto forte. Ele tem muitos ativos dentro do raio 30, mais alguns ativos no raio 60.
Então, essa parte aqui é muito boa, loca muito fácil, caso o inquilino desocupe. Aqui eu marquei, para quem não sabe, esse fundo tem sim uma parte em desenvolvimento, e já descendo aqui nos ativos, que ele faz a lista, ele coloca, é o BTLG, São Bernardo do Campo, tem a participação de 25% e está em desenvolvimento, ponto. Como que está? A gente precisava de um relatório. Pode colocar aqui, pelo menos a cada 2 meses, 3 meses, mais detalhes, o ideal seria todo mês. O fundo ele expandiu também um pouco para outros imóveis. Deixa eu achar aqui para vocês, por exemplo, Campinas, Camaçari, Navegantes, Dutra do Rio de Janeiro, Cabreúva, Extrema, que são fora do raio 30. Aqui, Extrema ainda é uma região muito quente, mas Rio de Janeiro a gente sabe que é uma região um pouco mais complicada. Então o fundo ele deu essa diversificada que vai trazer um pouco mais de retorno, mas um pouco mais de risco. Ainda assim, essa parte do portfólio traz muita segurança para o fundo. Ele traz essa questão da receita por localização, que é bem interessante também. A gente consegue ver que entre o raio 30 e o raio 60, a gente tem aqui 57% da receita do fundo vindo daqui. E no raio 100, mais 20%. Então 77% do fundo é proveniente de uma boa localização em São Paulo. E 23% de uma localização mais distante, mas que vai trazer mais retorno. Particularmente eu gosto dessa distribuição. Se pudesse subir até um pouquinho mais aqui, ficaria melhor ainda, mas é difícil. Isso aqui traz um pouco mais de retorno, balanceia um pouco mais, a gente consegue extrair um pouco mais de dividendo. É interessante. Bom, no mais é isso. Eu marquei aqui também a questão do CRI, que ele tem ainda no balanço, que ele tem que quitar. Temos aqui a evolução da cotação histórica. Mas é isso. O fundo, como eu disse, é um fundo muito bom, que falta transparência em alguns pontos, melhorou, mas a gente ainda não consegue prever, por exemplo, como vai ser o segundo semestre, ou enfim, algumas outras questões que eu citei aqui. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixem like, comentem, se inscrevam e entrem no grupo do meu Telegram para a gente se ajudar, tá bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo.